Oi, gente, boa tarde. Finalmente a gente chegou aqui para conversar. Espera a galera entrar aí. São 1h43 ou 44, não tenho certeza. Bora ver quem chega para conversar com a gente. Achar um ângulo melhor aqui. Tanta coisa. Hoje o negócio vai ser forte aqui. Muitas emoções. Vamos falar de várias siglas, né? Essas siglas que tanto atormentam o Brasil. OMS, STF, TSE, muita sigla para pouco. Eu digo que é muito cacique para pouco índio, entendeu? Vamos esperar o pessoal chegar aí para a gente começar a dar as informações. Mas de antemão vou falar uma coisa para vocês engraçada, que eu estava conversando com a Luciana Pinto, que é quem me auxilia, né? A Luciana de Recife, uma grande amiga que eu conquistei aí no meio dessa caminhada com o Bolsonaro, né? Mais uma da família Bolsonaro. A Luciana é meu braço direito nas lives. E é o seguinte, tava uma confusão sobre uma PL que foi aprovada no Senado, veja bem, é coisa de louco. Então a gente já começa a live com sessão comédia. Aliás, boa tarde para todo mundo. A gente já começa a live com sessão comédia. Fabiola Sampaio, para quem ainda não me conhece. Então, foi aprovada uma PL no Senado, que estava uma discussão agora há pouco, inclusive a Carla Zambelli publicou, como sendo verdade o que eu vou dizer para vocês, depois ela voltou atrás. O presidente também respondeu um esquerdopata aí que fez uma gracinha e tal, mas depois a gente vai desvendar, porque toda hora é uma história diferente. Mas é o seguinte, essa PL, ela dispõe sobre o uso de máscaras no Brasil inteiro, né, estados e municípios e tal, porque até então alguns tinham adotado e outros não. E aí começou um tititi disseminado por essa criatura, esse esquerdopata, que eu não vou nem falar o nome, inclusive no Twitter que o presidente respondeu, dizendo que agora a polícia poderia, né, a autoridade judiciária, enfim, poderia entrar na sua casa, ou seja, violar o seu domicílio para ver se você está usando máscara ou se o seu convidado ou sei lá quem está usando máscara. Aí eu disse, quando eu li, eu digo, gente, mas o que é isso? Vou logo me mudar para Cuba, né? Já estava fazendo até as malas. Já avisei para as crianças que a gente estava indo morar em Cuba, porque... Aí eu até brinquei, eu digo, olha, na minha casa ninguém entra. Porque se entrar, eu não tenho arma ainda, mas vão levar umas facadas. Porque eu vou ficar atrás da porta esperando. O primeiro que invadir minha casa para ver se eu tô usando máscara, vai levar no mínimo uma ralhada no braço, entendeu? Como a gente fala em Manaus, peixeira. Eu não tenho arma ainda, mas tá cheio de peixeira aqui em casa. E aí ficou essa discussão. Então, na verdade, essa PL, que é o que a gente acha, ela foi modificada, né? O texto foi alterado, foi aprovado pelo Senado, mas a princípio não fala em nada disso. Foi uma pegadinha que até então o presidente Bolsonaro respondeu, talvez achando que era verdade. E a Carla Zambelli respondeu também, mas já voltou atrás, dizendo que realmente não tem isso, mas que é bom a gente ficar esperto, porque esses textos podem dar dupla interpretação e tal. De qualquer jeito, a Luciana me passou aqui o link do Senado e na PL, né, na íntegra, não diz nada disso. Mas como estão comentando, várias pessoas me mandaram prints e me mandaram comentários e perguntam, Fabíola, você já está sabendo desse absurdo e tal? Eu resolvi comentar com vocês, porque era só o que nos faltava. Você imagina, você está em casa, por exemplo, podia ser preso, então agora eu estou fazendo a live, algum esquerdopata faz aí a denúncia, olha, Fabíola está ao vivo essa hora sem máscara em casa. Aí a polícia invade, aí bate aqui, eu não abro, invade a minha casa para me prender, porque eu não estou usando máscara dentro da minha casa. Só para vocês verem o absurdo, né? Vamos aguardar, porque desse pessoal a gente espera tudo, né? Isso aí é fichinha perto do que eles já aprontaram com a democracia no Brasil. Mas vamos lá, vamos continuar. Tanta coisa, gente, para falar, tanta coisa. Eu vou começar falando no TSE, né? Ontem começou, a gente estava aguardando a votação, veja bem, né? Esclarecendo aqui rapidamente. A votação da cassação da chapa do Bolsonaro com o Mourão, pedida, veja bem, por duas pessoas assim, sensacionais, de uma capacidade ideológica fantástica, ou seja, duas sumidades que pediram, né, vou já citar o nome para vocês, que pediram a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Guilherme Boulos vai trabalhar, vagabundo, e Marina Silva, vai para tua rede que lá tu
Quieta é melhor. Menos é mais, viu, Marina Silva? Pois é. Guilherme Boulos e Marina Silva fizeram um pedido. Veja bem, olha só. Por isso que a justiça no Brasil a gente tem que dar gargalhada. Eles ainda se prestam a aceitar um tipo de pedido, a pautar uma esculhambação dessas. Ano passado não, na época da eleição foi hackeada uma página que era Mulheres contra Bolsonaro, alguma coisa assim. Era de pessoas, de mulheres contra o então candidato a presidente. Hackearam a página, que ninguém sabe quem foi até hoje, acho que deveriam primeiro descobrir quem foi o responsável. Hackearam a página, alteraram o nome, botaram mulheres pró-Bolsonaro, mulheres a favor do Bolsonaro, mulheres do Bolsonaro. Aí, 24 horas, isso durou 24 horas, e várias pessoas entraram na página e começaram a fazer comentários favoráveis ao então candidato Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro... Alguém deve ter passado pra ele, olha, tem um grupo assim de não sei quantas mil pessoas e tal. E ele foi e mandou um alô pro grupo. Quero agradecer às mulheres do Bolsonaro, blá, 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 blá. Acreditem se quiser. Essas duas criaturas nefastas e decadentes tiveram a capacidade, a pachorra, né, o escárnio de entrar com um pedido de cassação da chapa. Ou seja, eles querem jogar fora 57 milhões de votos, querem rasgar a palavra democracia, tirar a palavra democracia do dicionário, porque o presidente agradeceu. Olha, eu quero agradecer, foi nas redes sociais a mulheres do Bolsonaro e tal, tal, tal. Acreditem se quiser. Esse é o pedido principal da votação que seria feita ontem. Acabou que eles misturaram com outro pedido, como tem vários pedidos da cassação, esse e outros pedidos esdrúxulos também, eles acabaram misturando, enfim, eles querem trazer para o TSE as informações daquele famoso inquérito das fake news, né, comandado pelo Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Opa, o rei do Brasil não, o rei do nada, né? O rei do mimimi. Pois é, o Alexandre o Grande, aquele inquérito das fake news, que inclusive vai ser hoje, motivo de voltar para o STF, hoje eles vão discutir a validade, né? Hoje o plenário... tinha sido uma decisão monocrática, né? Hoje o plenário vai se reunir virtualmente para discutir a validade desse inquérito. Lembrando a vocês, as coisas se misturam aqui. STF, TSE. Esse inquérito é aquele que o Alexandre o Grande instaurou, quer dizer, veio do Toffoli, né? Não passou pelo Ministério Público Federal, não passou por ninguém. Eles se sentiram ofendidos, então eles instauraram, eles estão inquirindo e eles vão julgar. Ou seja, o Alexandre o Grande, ele é inquiridor, investigador, julgador, ele é tudo, em vítima. Ou seja, se isso não é uma instituição extrapolar os seus deveres e tornar isso um ato antidemocrático e totalmente inconstitucional, eu rasgo meu diploma de direito agora. Mas, enfim, no Brasil pode-se tudo, né? Em termos de STF. É por isso que eu estou chamando esse assunto do STF em relação ao TSE. Porque eles se confundiram, na verdade essas coisas se misturaram, e ontem o Alexandre o Grande pediu vistas, então parou ontem, a gente não sabe como é que continua. Mas veja bem, o nosso presidente correndo risco, né, o risco de ser caçado, de ter a chapa caçada, porque ele elogiou um grupo que foi hackeado, sabe-se lá por quem, ele mandou um alô, mulheres de Bolsonaro, muito obrigada, é isso aí, esse é o nosso STF. Mais uma vez lembrando a inconstitucionalidade, o absurdo que é esse inquérito, e o STF daqui a pouco se reúne. Por falar em STF, deixa eu ver se eu esqueci de falar. Sim, sobre o TSE. É lógico que a gente nunca pode generalizar, né? A gente não pode generalizar a polícia, a gente não pode generalizar. A gente só pode generalizar quem quer o mal do Brasil. Quem quer o mal do Brasil não vale nada. Isso aí eu generalizo mesmo, não tem pra onde fugir. Mas existem sim bons policiais, existem sim bons advogados, existem sim bons juízes, existem sim, não vou dizer bons, mas tá bom, vou botar no plural pra ser assim bem agradável. Bons ministros do STF, e eu, Fabíola, pode ser, eu espero não quebrar a cara. Mas assim, uma pessoa que eu tenho até hoje, ainda me resta admiração, é o Barroso. Então vai aqui o nosso recado, a nossa hashtag. Respeita meu voto, Barroso.
São 57 milhões. A nossa hashtag é essa. Respeita o meu voto, Barroso. Tá bom? Então vamos lá. E vamos falar do STF, já que a gente continua aqui, né, falando de decisões antidemocráticas, de extrapolar, enfim. O STF, através do Fachin, proibiu, veja bem, proibiu a realização de operações policiais nas comunidades enquanto durar a pandemia. Eu vou repetir para vocês. O STF, através do Fachin, proibiu a realização de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro enquanto durar a pandemia. Ah, ótimo, não está protegendo as pessoas porque não sei o que, blá, blá, blá. Eu queria saber o seguinte, vocês proibiram, né, o STF na pessoa do ministro Fachin, e os bailes funks que continuam acontecendo? Porque é o seguinte, eles dizem isso, que no meio dessas operações, aglomeração e tal, coloca as pessoas mais em risco, porque corre para um lado, corre para o outro, enfim, aquelas explicações que não diz nada com nada, mas está proibido, tá proibido. Só que tá tendo baile funk. Os morros, os bandidos continuam a todo vapor. As drogas continuam sendo vendidas a céu aberto. E aí isso não está proibido. Quer dizer, a polícia não pode entrar, a polícia não pode agir, a bandidagem está agindo livremente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo e feriado. Aí, nesse momento, não tem problema a pandemia, não tem problema o vírus. Inclusive, com bailes esse final de semana no Complexo da Maré e em vários outros lugares. Bailes com milhares de pessoas. Cadê o STF? Cadê a polícia? Porque se o trabalhador aqui no Rio de Janeiro sair para trabalhar e abrir a sua bodega, abrir sua lanchonete, botar seu carrinho de cachorro-quente na rua, ele vai preso. Agora, os bandidos estão lá protegidos pelo STF. Porque a polícia não pode mais fazer operações nas comunidades enquanto durar a pandemia. Bonito, né? Bonito, STF. Bonito. Aí depois a gente fala aqui do artigo 142... Fala, junto o artigo 142 com a lei complementar de junho de 2009, com alterações em 2010, que diz sim que o presidente pode convocar as Forças Armadas para intervir numa instituição que não esteja cumprindo a sua missão, que esteja com atos não republicanos, com atos antidemocráticos. Aí vocês reclamam do artigo 142, mas a gente vai voltar lá no artigo 142. Então minha pergunta para a galerinha aí do STF, né, para os grandes do STF, é que proíbe a polícia de entrar para prender bandido, muitas vezes para proteger a população que em determinados lugares no Rio de Janeiro está refém da bandidagem, a polícia não pode entrar. Mas os bailes continuam acontecendo porque não há fiscalização. A droga continua sendo vendida a todo vapor, ou seja, vocês estão apoiando a bandidagem, é isso mesmo? Então tá bom, depois vocês reclamam quando vocês são achincalhados no aeroporto, quando vocês são perseguidos em Portugal, né? Quando estão de férias por aí, quando vocês estão se exibindo por aí, e vocês reclamam, o que vocês querem? Que a gente chegue de vocês e chegue perto de vocês e ajoelhe e peça pra beijar a mão? Não dá, né? Não dá, STF, não dá. Vamos continuar. Mais uma vez eu vou tocar no assunto que remete à nossa egrégia corte, né? O Supremo Tribunal Federal, ao guardião da Constituição. É a imprensa, mais uma vez, a imprensa canalha, esquerdalha, decadente, a imprensa vendável, né? Vendida ela já foi, hoje em dia ela está à venda. Como a gente não está comprando, eu digo que ela é vendável. A imprensa vai e diz assim, o Trump fez uma coletiva lá de imprensa e disse o seguinte, citou o Brasil como um país, né, usou o Brasil como um exemplo de país que não estava conseguindo controlar o vírus, controlar a pandemia. Aí a imprensa cai de pau em cima, olha, o Trump falando mal do governo Bolsonaro, até ele já roeu a corda e blá blá blá, pronto, assunto de toda a imprensa esquerdalha, nefasta e decadente. Deixa eu só contar uma coisa pra vocês que acho que vocês ainda não sabem. Quer dizer, não sabem não, né? Vocês fingem não saber. Ele não estava falando do governo Bolsonaro. Vocês sabem por quê? Porque o STF tirou a competência da União sobre os estados e municípios, nesse caso, de gerir a pandemia, de gerir, né, o controle da pandemia. O STF determinou que cada estado e município agisse de forma independente, ou seja,
Quando o Trump falou isso, meu bem, ele não estava falando do governo Bolsonaro. Ele estava falando da irresponsabilidade do STF e da má governança dos governadores, que inclusive muitos vão ser presos, e dos prefeitos. Então esqueçam essa história que o Trump falou mal do Brasil. O Trump falou mal da irresponsabilidade do STF de tirar a competência da União e repassar para estados e municípios. Só que só tem uma coisa. Se fosse só isso, tipo assim, você quer trancar o teu povo aí, Witzel, Dório, sei lá mais quem, Helder Barbalho, Wilson Lima, esse povinho todo aí que vai cair. Você quer trancar o teu povo durante 6 meses, você arque com as consequências, o teu estado vai quebrar. Mas não. Não satisfeitos, eles passaram a responsabilidade de gerir a crise para os estados e municípios, mas quem arca com prejuízo, quem paga, depois quem banca o prejuízo, quem é a União, é o governo federal. Assim é muito fácil de fazer caixa, né? Assim a gente estica o pico até sabe-se lá quando, assim a gente tranca todo mundo dentro de casa, porque depois o governo Bolsonaro vai ter que tirar dinheiro não sei de onde para arcar com todo esse prejuízo por praticamente esse lockdown que estão tentando forçar em alguns estados desde o começo da pandemia. Então é isso, a gente acaba sempre voltando no STF. Essas siglas que acabam com o Brasil, né? Mas vamos continuar. Por falar em dinheiro, né? Isso aqui a esquerdalha vai pirar. Eu vou pedir que vocês que estejam assistindo que compartilhem, né? Essas lives sempre fora de horário. Aliás, eu tô morrendo de calor. Essas lives fora de horário, vou pedir que vocês compartilhem, depois a gente vai voltar. As pessoas estavam em casa, mas já estão voltando a trabalhar, e a gente vai voltar com as lives à noite, mas hoje ainda estou fazendo essa de dia, então vou pedir que vocês, por favor, compartilhem. Por falar em dinheiro, por falar em dólar, por falar, né, a gente fala do Trump, lembra de dólar? Quero mandar aqui um alô, né, tô segurando o telefone com a mão esquerda, mandar aqui um salve, um selva para o nosso ministro Guedes. Esse cara, olha, realmente é de bater continência, é de tirar o chapéu, a esquerdalha pira o cabeção. Isso aqui foi uma jogada de mestre, né? Enquanto o mundo chora aí, né, as perdas cambiais, o declínio da economia, a futura recessão, a desgraceira total, olha o que o nosso ministro fez, gente. Vou até ler aqui pra vocês. O Guedes, no meio dessa loucura toda, quando o dólar estava 5 e pouco, vendeu. Ele pegou parte da nossa reserva da moeda, né? De moeda em dólar. E vendeu, deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde é que eu anotei, meu Deus. Ele vendeu 500 bilhões de dólares da nossa reserva. 500 bilhões de dólares da nossa reserva a R$5. Sabe quanto foi o nosso lucro? Sabe quanto o Brasil lucrou? É o que eles chamam de trade. Sabe quanto o Brasil lucrou com essa venda no momento certo? 500 bilhões de reais. Eu vou repetir para vocês. 500 bilhões de reais foi o lucro do Brasil. Sem grande esforço. Isso se chama, tá olhando lá para frente. Então, salve, selva, ministro Guedes. Porra demais, pode chorar. Cuidado, viu, esquerdalha, que vocês vão molhar a máscara de vocês, vão morrer asfixiados aí. Só repetindo, é o que se chama de trade, né? É praticamente uma trade. O Guedes vendeu, no momento de alta do dólar, uma parte da nossa reserva, 500 bilhões de dólares a R$5 o dólar, gerando um lucro para o Brasil de 500 bilhões de reais. Repetindo, acho que eu troquei aqui as bolas. Eu já tinha falado certo a primeira vez. O Guedes vendeu 500 bilhões de dólares, é isso? Ou foi 100 milhões? Deixa eu ver se eu anotei errado aqui. Porque eu tinha feito 2 anotações. Desculpa, ele vendeu 100 bilhões de dólares e causou... O que interessa é o lucro, não interessa nem quanto ele vendeu. O que interessa é que nós tivemos um lucro de 500 bilhões de reais. Vou repetir, 500 bilhões de reais no Tesouro Nacional. Ou seja, nosso Tesouro Nacional está bombando no momento de pandemia, no momento em que eles achavam que ia ser um novo crash, né? Que que 2020 seria um novo 1929, né? Aquela recessão toda, o famoso crash. Nesse momento, o nosso Tesouro Nacional está bombando. Então, parabéns, viu, ministro? O senhor é por demais. Vamos continuar aqui. Por favor, compartilhem, gente. O que mais que eu ia falar? Uma coisa importante aqui para falar para vocês, né? Esse pessoal fala tanto que o governo Bolsonaro é uma ditadura, que blá blá blá, que não sei quem é isso, que não sei quem é aquilo.
O nosso ministro, né, da Educação, Abraham Weintraub, eu acho tão bonito esse nome, eu acho assim, né, é potente, um nome assim importante, imponente. Então, o nosso ministro da Educação, ele abriu uma votação no Twitter, veja bem, olha só, olha o que é liberdade, liberdade digital, né? Isso aí é uma modernidade. Ele abriu uma votação no Twitter entre o dia 20 e 30 de junho, para que as pessoas que estão inscritas no Enem decidam o adiamento em 3 datas. Ele deu 3 opções de datas. Não é nada daquelas, não, eu vou mudar, vai ser tal dia. Não. Ele abriu para que os inscritos no Enem possam votar, né, cheguem a um consenso de qual a melhor data por causa do adiamento. A gente sabe que, inclusive, corre o risco aí das eleições municipais serem adiadas. Então, meu salve também para o nosso grande ministro da Educação, que incomoda tanta gente. Valeu, ministro, é isso aí. Liberdade, agora é liberdade digital, democracia digital. É isso aí, tá bom? Vamos continuar. Isso aqui são só algumas informaçõezinhas que eu guardei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem para falar. Já falei do TSE, já falei do STF, já falei do Trump, do Guedes. Gente, vamos voltar aqui. Eu li hoje, eu recebo muita coisa, né? Muitos links, muitos vídeos. Nem tenho condições de assistir tudo, às vezes eu passo até batido. Mas eu recebi um link de agora de manhã dizendo que o Witzel, né, já estaria voltando atrás e dizendo que está esperando, está de peito aberto para conversar com o presidente, que é só o Bolsonaro marcar. Witzel, querido, deixa eu só te falar uma coisa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Foi aceito pela LERJ, né, para ser pautado aí sobre o seu impeachment. E além disso, né, tem aquela operação da Polícia Federal, superfaturamento dos respiradores e de tantas outras coisas no meio dessa pandemia. Só queria te dizer uma coisa, o nosso Bozo é nosso Bozo, mas ele não é palhaço para ele sair lá de Brasília e te visitar em Jericinó, não, porque é lá que você vai parar. Isso aí é questão de tempo. Vou falar como nosso amigo, filho do Bolsonaro. Não é se ele vai te visitar em Jericinó. É quando ele vai te visitar em Jericinó. Porque isso é questão de tempo, não demora nada. Então esquece conversar com o nosso presidente. E outra coisa, para desgraça do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro só tem dinheiro até setembro. Apesar de toda a ajuda que o governo federal já deu, apesar de todo o dinheiro que já foi aportado aqui, o Rio de Janeiro só tem dinheiro até setembro e o senhor Witzel, o senhor Crivella, nessa briga aí de egos, abre e fecha, um dia abre o comércio, outro dia abre pela metade, outro dia fecha pela metade, outro dia abre de novo, outro dia o ônibus pode atravessar, outro dia o ônibus volta, outro dia fecha a ponte, outro dia abre a ponte. Tá que nem aquela esculhambação, põe máscara, tira máscara, põe luva, tira luva, toma cloroquina, não toma cloroquina, faz pesquisa, desfaz a pesquisa. Tá uma esculhambação no Rio de Janeiro. Aí agora há pouco, toda hora, aí o Witzel fala uma coisa, o Crivella fala outra na cidade do Rio de Janeiro. Não, o shopping é de competência não sei de quem, então fecha. Não, os ônibus não sei o que é de competência. A gente fica que nem um louco com uma tabela. Meu Deus do céu, eu posso atravessar a rua? A rua é do município, é a rua do estado? Não, se for rodovia, a gente tá que nem louco aqui. Aí vem a justiça e para tudo. Não, ninguém manda, quem manda sou eu. Aí vem o presidente do tribunal, não sei das quantas, e cai eliminado o juiz. É uma loucura. Aí agora há pouco o senhor Crivella disse o que ele disse há 3, 4 dias, que ele tinha feito uma reunião, não sei com quem, com as autoridades sanitárias, não sei das quantas, os bambambam, não sei do que ia morrer todo mundo se abrisse, enfim, um caos. Que não sei o que, mas um estudo não sei das quantas. Fecha tudo. Agora, não, eu fiz uma nova reunião com não sei quem, não sei da onde, agora abre tudo de novo. Inclusive os shoppings. Olha, fica difícil. Tá, tô vendo a hora eu sair daqui no shopping, chegar lá já tá fechado. Já teve outra ordem que fechou, que abriu. É uma verdadeira esculhambação o Rio de Janeiro. Ninguém se entende. Culpa de quem? Bora ver se vocês acertam aí. De quem é a culpa, gente, dessa esculhambação entre estados e municípios? Bora ver, vou até parar aqui pra ver se alguém me responde aqui. Culpa de quem? Vamos lá, quiz. Agora é o momento quiz. De quem é a culpa dessa confusão toda? Quem é que fez essa confusão toda no Brasil? Ai, mas o governo Bolsonaro está destruindo o Brasil, que o coronavírus não faz nada. Meu amor, o governo Bolsonaro foi praticamente impedido pelo STF, né, que tirou a competência da União em cima dos estados e municípios a respeito disso. Cada um agiu da sua forma. Se dependesse do meu presidente, desde fevereiro não teria tido nem carnaval, porque em fevereiro ele alertou. Foi
estado de emergência, né, que é o que precede o estado de calamidade. Ninguém deu atenção no Congresso, ninguém fizeram o carnaval, não aconteceu nada. Se dependesse do meu presidente, milhares de pessoas teriam sido salvas, porque desde o começo ele fala do uso da cloroquina. Se dependesse do meu presidente, você pode ter certeza que milhares de pessoas não teriam perdido os empregos, que milhares de lojistas não teriam fechado as lojas e que milhões de pessoas não passariam fome como estão passando agora. Então, não venha falar do meu presidente que você não sabe. Vai estudar. Vai primeiro se informar. Seu bando de malucos, vocês são doidos. Vocês são malucos, vocês são contra o Brasil. E nós não toleramos quem é contra o Brasil. Pois é. Quem é o responsável por essa esculhambação toda? A STF. Um fala uma coisa, outro fala outra. Dá munição pros políticos ficarem se trocando, ficarem medindo ego, ficarem tentando mostrar quem manda mais e quem manda menos, pros políticos mostrarem que já estão em pré-campanha, é isso que dá. O que vocês achavam? Que eles iam se comportar como pessoas decentes, como pessoas preocupadas com o povo? É ruim, hein? Estão preocupados é com o bolso deles. Quanto mais durar a pandemia, quanto mais esticar o pico, quanto mais continuar fechado tudo, mais contratos sem licitação, mais respiradores que não chegam, mais hospitais de campanha sem funcionar, mais dinheiro de caixa 2, mais escândalo, mais prisão. Né, seu Helder Barbalho? Um alô aí pra galera do Pará. Seu Helder Barbalho, a casa tá caindo. Tá indo, ó, tá subindo o negócio. Alô, Wilson Lima. Só pra te avisar, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá subindo, tá? O negócio, o bicho tá pegando. Falei que eu ia dizer, né? Pois é, o bicho tá pegando. Vamos lá, vamos continuar. Ai, meu Deus do céu, eu deixei pra falar no final. Eu vou mais uma vez aqui, eu vou deixar pra falar no final, pra gente encerrar com chave de ouro. Vou pedir que vocês compartilhem, que a gente tá com um número bem abaixo das pessoas que costumam assistir. Eu não sei se as pessoas, a maioria já voltou a trabalhar, ou se mais uma vez o Facebook, né, o nosso querido Facebook, tá bloqueando aí as visualizações, porque a gente tá com 1/3 do que normalmente, assim, da média que a gente alcança. A gente já chegou a ter aqui quase 4.000 pessoas online, mas a média é 900 pessoas, a gente tá com menos de 300. Por isso que eu vou pedir que vocês compartilhem mais do que nunca. Pode ser porque também as pessoas já tenham voltado ao trabalho, algumas pessoas, alguns estados. Mas eu deixei para falar no final sobre a Desorganização Mundial de Saúde, porque a Organização Mundial de Saúde está longe, né? Só sei que nada sei. Não foi Sócrates que falou isso, não. Foi a OMS, né? A gente já mudou até aqui as frases e os autores das frases. Eu vou, mais uma vez, falar para vocês, fazer um resumo, assim... Não é nem um resumo. Artigo 142. Tenho visto juristas doutos, não sei das quantas, formados na universidade, não sei da onde, não sei das quantas, com pós-doutorado em não sei o que mais lá, constitucional, não sei das quantas. Enfim, a parede inteira lotada de diploma, de curso, de sei lá o que mais lá. A pessoa já até mudou de casa porque não tinha mais parede para botar diploma e para colocar certificado de curso. Falando o seguinte, e aí me dá vontade de perguntar, eu não sei onde é que essas pessoas estudaram, eu acho que não sei se é fake esses diplomas, porque não é possível que eu que tenho um diploma, um pobre coitado de um diploma, eu consigo enxergar isso e as pessoas enxergam de acordo com a sua vontade. Mais uma vez, voltando para o artigo 142. Se você ler e reler o artigo 142, virar de cabeça para baixo, tacar na parede, rasgar, consertar, pedir um pai de santo para descer, rezar pro teu santo, pro teu anjo da guarda... No artigo 142 não diz em nenhum momento que as Forças Armadas podem intervir e fechar tudo. Realmente, isso não diz. Em nenhum momento. Agora, existe um momento que no artigo 142 diz assim, disposto não sei o quê, com a lei complementar. Existe uma lei complementar de junho de 2009, com algumas alterações em 2010. O que me espanta não é a pessoa, porque o direito também não é exato, né? A gente vê cada aberração aí desses ministros, cada interpretação que você diz assim, porra, a pessoa caiu da rede quando era criança, bateu a cabeça, a pessoa tá vendida, porque não pode, a pessoa não pode ser retardada de pensar desse jeito. A não ser que a pessoa seja maluca, ou então esteja ganhando alguma coisa. Mas o que me espanta é que todas essas pessoas que são contrários, né? Todos esses doutos, todos esses excelentíssimos que são contrários ao artigo 142, que dizem golpe, é contra, é um ato anti... Aí a gente coloca lá a bandeira, artigo 410, é passeata da antidemocracia, porque querem fechar tudo. Primeiro, no artigo 142 não fala em nenhum momento que pode se fechar tudo, que vai fechar tudo, que é um golpe de Estado negativo. Ele nem prevê isso.
ele remete à lei complementar de junho de 2009, com algumas alterações em 2010, que fala sobre várias coisas, inclusive do que pode acontecer. Só que é o seguinte, o presidente pode sim pedir a intervenção das Forças Armadas numa instituição que não esteja cumprindo a sua missão constitucional. Não preciso falar para vocês aqui que eu estou me referindo. Só que ele também não diz que é para fechar. Ah, vai fechar o Congresso, vai fechar o STF. Não, ele pode sim tirar. Ele pode tirar e prender e fazer justiça com aquela pessoa, com aquele agente público que não esteja cumprindo com a sua missão, que esteja com atos antirrepublicanos, ou seja, atos não republicanos, ou seja, atos antidemocráticos, entendeu? Então, essa lei complementar, ela é muito clara. O que me assusta é que as pessoas querem enganar. Não é possível que só eu, até hoje, eu nunca vi uma pessoa falando a respeito dessa lei complementar. Eu começo a achar que eu criei essa lei na minha mente, porque eu não vi um jurista até hoje remetendo a essa lei complementar, que é que dá a importância ao artigo 142 no que a gente fala. Outra coisa, em nenhum momento, vou repetir, em nenhum momento diz que vai fechar, que é um golpe, que vai fechar, que as Forças Armadas vão tomar tudo e vai fechar e não sei o quê, e vai voltar à ditadura. Negativo, é intervir numa instituição que não esteja cumprindo a sua missão constitucional, como, por exemplo, exacerbar poderes. Quando você é para julgar e você quer legislar, você quer fazer tudo. Mais uma vez, a gente cai na situação do Alexandre o Grande, do nosso STF, as siglas, as famosas siglas. Então, eu repito pra vocês, eu não sei se é de má fé, eu não sei se é pra enganar vocês, eu não sei se as pessoas são malucas, eu não sei se os diplomas são falsos, eu não sei se é sacanagem, eu não sei se é pilantragem. Eu não vi uma pessoa até hoje remeter o artigo 142 a essa lei complementar. Mas se você não lê essa lei complementar, se você não achar no artigo 142 onde ele remete a essa lei complementar, você fica sem entender. E aí sim, vai fazer sentido por que as pessoas falam no artigo 142. E já também vi alguns juristas, algumas pessoas decentes que falam sim, que é constitucional, né, que a respeito dessa intervenção, que é o que eles chamam, que no caso, quando pedido pelo presidente, o nosso presidente como chefe de governo, ele atuaria como poder moderador. Através desse artigo 142, combinado com essa lei complementar, ele estaria agindo como poder moderador. Para quê? Para que se volte à estabilidade que estava anteriormente dessa falta de cumprimento da missão dessa instituição. Porque quando uma instituição exacerba os seus poderes e cria um caos, você gera uma instabilidade de toda forma. Você gera uma instabilidade econômica, você gera uma instabilidade política, você gera um caos no país. Então, exatamente, o presidente pode sim, através do artigo 142, combinado com a lei complementar 2009, que foi com algumas reformas em 2010, ele pode sim pedir que as Forças Armadas interfiram nessa instituição, não na instituição de um modo geral, mas no agente público que esteja agindo contra a nação e provocando essa instabilidade. Por isso ele estaria agindo como poder moderador, na função de chefe de governo. Tá bom? Só para esclarecer, é isso aí. Quem ainda não entendeu, só com cartolina, né? Porque explicação mais básica do que essa, mas ninguém fala. Nunca vi ninguém falar dessa lei complementar, mas quem quiser procurar vai achar. Agora, bora lá. Vou encerrar aqui com chave de ouro, que eu já tô suando aqui horrores de tanto falar. Vamos fazer aqui abrir um parêntese sobre a famosa OMS, denominada agora DMS, Desorganização Mundial da Saúde. Quem tem acompanhado minhas lives, desde que eu voltei a fazer em março, eu tenho feito sempre uma chamada a respeito da idoneidade da OMS, né? De como surgiu a OMS, do lado do viés político da OMS, inclusive do seu diretor-geral, do diretor-presidente, não sei o que chama, está envolvido em inquérito, está respondendo inquérito, tem um envolvimento muito grande com a China, né? Porque a China apoiou a candidatura dele. Enfim, eu tenho contado desde as primeiras lives em março a respeito da OMS, da minha desconfiança da OMS. Aí, mais uma vez, voltamos ao nosso bom e velho STF.
O STF um dia desses tentou, ensaiou, subiu no palco, deu assim uma ensaiada e voltou atrás, porque querendo já agir, porque o presidente ou porque o Ministério da Saúde, ou sei lá mais o que, não estava seguindo as diretrizes da OMS. Aí eu queria perguntar aí para as vossas excelências, aí para os excelentíssimos, pode ser até para Alexandre o Grande aí, enfim, onde